Terça, 16 de julho. Senhor do Sábado. Em Marcos 2, 23 e 24, os fariseus acusaram os discípulos de transgredir o sábado. De acordo com a tradição judaica, 39 formas de trabalho eram proibidas no sábado, o que, na mente dos fariseus, incluía o que os discípulos tinham feito. Ouça Marcos 2, 23 a 28. Aconteceu que, num sábado, Jesus atravessava as searas e os seus discípulos, ao passar, começaram a colher espigas. Então os fariseus disseram a Jesus: "Olhe, por que eles estão fazendo o que não é lícito aos sábados?" Ele lhes respondeu: "Vocês nunca leram o que Davi fez quando se viu em necessidade e teve fome, ele e os seus companheiros? Como entrou na casa de Deus, no tempo do sumo sacerdote Abiatar, e comeu os pães da proposição, os quais só os sacerdotes era lícito comer, e ainda deu esses pães aos seus companheiros?" E Jesus acrescentou: "O sábado foi estabelecido por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Assim, o Filho do Homem é Senhor também do sábado." Pergunta 4. Como Jesus contestou a acusação feita pelos fariseus? Jesus respondeu com um relato em que Davi comeu os pães sagrados. Os pães da proposição eram retirados no dia de sábado. Então, a jornada de Davi pode muito bem ter sido uma fuga de emergência ocorrida nesse dia. Jesus argumentou que se Davi e seus homens estavam justificados em se alimentar desses pães, então os seus discípulos estavam justificados em colher espigas e se alimentar delas. Jesus indicou ainda que o sábado foi feito para o benefício da humanidade, e não o contrário, e que a base dessa afirmação é o fato de que Ele é o Senhor do sábado. Ouça Marcos 3, 1 a 6. De novo, Jesus entrou na sinagoga, e estava ali um homem que tinha uma das mãos ressequidas. E estavam observando Jesus para ver se curaria aquele homem no sábado, a fim de o acusarem. Jesus disse ao homem da mão ressequida: "Venha aqui para o meio." Então lhes perguntou: "É lícito nos sábados fazer o bem ou fazer o mal? Salvar uma vida ou deixar morrer?" Mas eles ficaram em silêncio. Então Jesus, olhando em volta, indignado e entristecido com a dureza de coração daquelas pessoas, disse ao homem: "Estenda a mão." O homem estendeu a mão, e ela lhe foi restaurada. Os fariseus saíram dali e, com os herodianos, logo começaram a conspirar contra Jesus, procurando ver como o matariam. Pergunta 5. Como essa história ilustra o ensino de Jesus de que o sábado foi feito para a humanidade? Novamente, Jesus entrou em controvérsia com os líderes por causa do sábado. No entanto, a controvérsia nunca foi sobre o dia em si. Os líderes queriam acusar Jesus caso ele curasse no sábado. Jesus os enfrentou, estabelecendo um contraste entre fazer o bem e fazer o mal, salvar a vida e deixar morrer. A resposta à sua pergunta era evidente. Fazer o bem e salvar a vida são atividades apropriadas para o sábado. Jesus então curou o homem, o que irritou seus oponentes, que imediatamente começaram a planejar sua morte. A ironia da história é que aqueles que procuravam acusar Jesus de violar o sábado estavam violando esse mandamento ao tramar a sua morte naquele mesmo dia. Que princípios sobre a observância do sábado vemos nesses relatos? Eles nos ajudam a lidar com os desafios que enfrentamos hoje para guardar esse mandamento?